Sim. Tem como tu contar pra gente, assim, um caso que mais te marcou, que tu se envolveu? Eu tenho um caso que ele foi. Eu só não posso dar muitos detalhes porque ele ainda está em andamento. Tá. Mas teve um caso que eu atuei de uma moça que estava desaparecida. Esse caso foi ano passado. Uma moça que estava desaparecida lá na cidade de João Pessoa. Não vou dar muitos detalhes. E quando eu fui chamada para periciar esse caso, eu fui chamada tipo às 5 da manhã. E queriam que eu periciasse uma casa. Para saber se essa moça tinha passado por lá, alguma coisa assim. Periciando essa casa, os vestígios que ali eu fui encontrando já me diziam que aquela moça tinha morrido. Amanda, você encontrou sangue? Você. Não. Mas os vestígios, os outros, me levavam a isso. E são vários elementos, que aqui eu não posso nem detalhar tantos. Mas posicionamento, organização excessiva no apartamento, então já me indicava que aquilo ali tinha sido limpo, Sim. sabe? Tinha no meio de um apartamento metodicamente organizado, tinha uma pá suja encostada na parede. Uma pá Não de é, construção. não é Eu falei, comum no gente, apartamento. sai completamente da lógica daquilo, Sim. né? Então aquela pá me chamou muita atenção. E ali eu já comecei a observar aquele ambiente com os outros olhos. E eu lembro que quando eu comentei com algumas pessoas que estavam lá, disseram, não, isso aqui não houve um assassinato aqui, não. Ela apenas saiu, não sei o que, sem dar muitos detalhes. Mas isso por quê? Porque E não tinha o sangue, talvez? porque não tinha um corpo, porque não Não tinha tinha um corpo, sangue, não tinha sangue. porque era uma menina jovem, e aí podia ser que ela tivesse saído com um namoradinho e tá curtindo a noite ainda em algum E não lugar. voltou, assim. E não votou, só que aí aquela leitura, aquela pá, eu disse, não, cara. Não. Isso aqui não tá batendo. Vamos examinar fora desse apartamento, vamos examinar a lata de lixo. Aí começamos a olhar latas de lixos no entorno daquele local. E encontramos peças íntimas da moça. Quer dizer, femininas, né? A gente não Sim, podia dizer que era é dela, a exato. gente mandou pro DNA. Mas, poxa, coincidência, tem uma moça parecida, tem peças femininas. Achamos um óculos de grau em uma das latas de lixo. E aí eu pedi foto. Eu lembro que a mãe da menina estava na cena, aguardando a perícia. Eu pedi foto da menina, a menina estava com o mesmo óculos. Aí aquilo também já me chamou a atenção. E aí eu fiz, bom, se tem uma pá aqui e eu tô partindo do princípio que essa moça realmente foi morta, ela foi enterrada aqui perto. Então vamos buscar aqui perto. E algumas pessoas na polícia não concordavam, outras disseram, bora, o que é que precisa. Então, foi com isso. A gente periciou 4 locais diferentes, desde as 5 da manhã, e às 3:30 da tarde, o corpo da menina foi encontrado. O corpo da menina foi encontrado numa mata, não estava enterrado, e depois como é que foi a história do enterrado? Estava a pá. E aí eu comecei, antes disso, de encontrar o corpo, comecei a chamar os vizinhos, perguntando se eles tinham ouvido alguma movimentação estranha. E teve um vizinho que disse que viu uma lata de lixo sendo levada do apartamento. E ele, quando viu, ele deu um grito perguntando o que era aquilo. E aí o cara que estava fazendo aquilo, ele disse que o cara se assustou e disse, fique na sua. Aí eu disse, cara, então ali ele sai. Aí logo depois ele saiu de moto, a história era essa. Logo depois ele pegou uma moto. Eu fiz, Sim. não, então a ideia era, na minha cabeça eu fui construindo, a ideia era enterrar. Essa cova já poderia estar cavada. E depois ele ia colocar o corpo. E como houve essa interrupção, é o inesperado, que muda o modus operandi que está organizado na cabeça do autor, ele muda. Então ele pegou a moto. Se ele pegou a moto, ele não colocou mais no lugar da cova. Então, esse corpo está em alguma área, num perímetro de até, no máximo, 1 quilômetro daqui. Aí começamos a olhar matas próximas. E estava a 900 metros. E o corpo não estava enterrado, ele estava todo envelopado num saco plástico. E ele não tinha. Acho que na angústia, no desespero, ele desistiu de enterrar, porque ele teria que E você fazer o partiu, foi movimento, embora. botou na moto e foi. Como ele botou numa moto, você não vai muito longe com o corpo em uma moto, que as Sim. pessoas veem. Então, por isso que a gente parte do princípio que o corpo estaria ali próximo, né?
E foi isso, e o corpo da moça foi encontrado. E eu lembro assim, a mãe acompanhou tudo isso. A mãe e uma prima, elas não saíam de perto. Então, quando se achou o corpo, existia uma angústia muito grande delas de saber se era a pessoa. E eu lembro que elas falavam muito, por favor, me diz se é, me diz se é. Só que o corpo já estava em avançado estado de decomposição. E aí a gente não podia pegar uma foto. Mas as tatuagens a gente consegue ver ainda. E aí eu fui e fiz uma foto da tatuagem. E aí eu voltei lá para fora que a gente fez um perímetro muito grande, justamente para que a família não chegasse perto. Não é uma cena fácil. E fui até o final do perímetro, pedi para que tirassem a mãe dali, para a prima poder reconhecer as tatuagens, porque imagina para a mãe. Quer queira ou quer não, ia ser um trecho da parte daquela vítima que já estava putrefeito, já estava diferente, e aquela tatuagem é muito forte, é uma cena muito forte. E eu lembro que quando eu mostrei para essa prima, ela deu um grito muito alto, e esse grito até hoje. Sabe a memória olfativa? Eu tenho a memória auditiva desse grito. Então ela deu um grito, assim, um uivo muito grande. E ela caiu assim no chão. Caiu. E naquela hora, assim, eu queria chegar e segurar, mas aí eu iria além do meu papel imparcial. Sim. Eu não poderia fazer aquilo. Eu lembro que eu paralisei assim e voltei para dentro da mata. E nesse momento, quando eu cheguei na mata, eu me agachei. E eu não conseguia respirar. Eu não chorei. Mas eu não conseguia. Aquele choro que não Chegou por saiu foi dentro. a respiração que chegou e eu não Prendeu. respirava. Eu só disse: me dá um tempo, me dá um tempo, me dá um tempo. E ficou todo mundo sentado, assim, ao redor do corpo, assim, olhando pro nada. Eu digo: é o momento que a alma do corpo da gente saiu, conversou com Deus e voltou e disse: vocês precisam fazer esse trabalho. E aí depois a gente foi. Leva o corpo pro IML, isso aí, ó, de 5 da manhã, aí já eram 3h30 da 3 da tarde, tarde. a gente leva o corpo pro IML, os trabalhos continuaram até o outro dia. Saber se a moça tinha sido violentada sexualmente, fazer toda a identificação para confirmar, apesar da tatuagem, confirmar, quando o corpo está em decomposição, a gente tem que confirmar ou por papiloscopia, se já tiver muito decomposto, não conseguir a papiloscopia, a gente vai para o DNA, então identificação do DNA era mesmo a pessoa, periciar todo o corpo, aí periciar todos os objetos que a gente recolheu. Aí foi assim, um trabalho muito árduo. E eu lembro que a mãe se desesperava tanto que a mãe ia lá no Instituto de Perícia me procurar para conversar comigo, sabe? E eu não podia me envolver, e eu não podia falar, mas ao mesmo tempo eu sofria por dentro, pelaquela mãe. Então, esse caso, ele acabou assim, me prendendo muito nesse contexto do sofrimento familiar, sabe? E é um caso que ainda está aberto, é um caso que ainda vai a julgamento, mas os laudos foram um dos maiores laudos que eu já fiz. Esse laudo teve mais de 100 páginas. Eu acho que esse laudo teve 137 páginas. Foi. Ele é bem denso, é bem contundente, assim, e ele é uma imersão no mundo surreal que a maioria das pessoas não faz ideia de que isso existe. Eu falo assim que antes de atuar como perita, eu vivia numa bolha e não sabia. Porque a gente olha a violência na TV, a gente, de repente, foi assaltado na rua e presenciou a violência, a gente vê a miséria nas ruas. Mas eu falo que, mesmo assim, ali ainda é uma bolha, porque não é a verdadeira violência, não é a verdadeira miséria. Quando eu comecei a atuar como perita, aí eu rompi a bolha e eu comecei a ver o que era o lado animalesco mesmo do ser humano, o que era o sofrimento verdadeiro de uma família, o que era uma miséria nua e crua. E isso lhe maltrata demais. Que tu vê por dentro, né? Os Não, detalhes. você vê coisas que você não imaginava que era daquele jeito. Sim. Você vê o além da TV. Nossa, como essa cidade tá violenta, olha quanta morte, olha aquela mãe que matou um filho. Aí você entra na perícia e você vê que mãe matar filho, infelizmente, é, entre aspas, normal. Normal. Porque a gente vê isso quase sempre. Deixa eu É te fazer muito uma louco. pergunta, só pra gente fechar esse caso aí. A pá ficou no apartamento
Por quê? Me deu essa curiosidade. O cara provavelmente Eu não esqueceu a pá lá, conversei com ele, né? A gente não teve o contato de conversar. mas a Infelizmente, a pá não perícia tava suja nem nada, né? não. Fazia parte do plano que teve ali, de repente, Que aquele ele vizinho. cavaria. O modus operandi Foi foi interrompido. Por isso, do até o corpo planejado, não né? estava. O corpo foi mais facilmente Sim, encontrado. Por quê? Porque teve o agir no impulso, né? Algo sim, atrapalhou o plano. Então, aquela mente acaba não conseguindo executar o plano que fez e tendo que pensar rapidamente. Então, fica mais fácil para a polícia identificar. Então, a sim. pá, se ele usou e limpou junto com o resto do apartamento, se ele já tinha cavado alguma coisa, mas que aquela pá seria para isso, não tenho dúvidas, assim. Mas no contexto, deixa ali como uma coisa que liga Mais a um outra, vestígio, mais sim, um mais um vestígio. vestígio. A Isso. gente aponta que aquele objeto não é comum àquele ambiente, não é comum àquele ambiente, e que depois, por exame de DNA, a gente conseguiu confirmar DNA da vítima em um dos lençóis da casa. Então, ali eu confirmo que a vítima passou por aquela casa, sabe? Isso é importante. Porque muitas vezes o autor ou o suposto autor, quem está sendo investigado, né? Eu não posso dizer que foi aquela pessoa que fez, aquela pessoa ainda não foi julgada. Pode dizer assim, não, mas essa pessoa nem veio aqui. Então, quando a gente pega DNA daquela pessoa e confirma que aquela pessoa esteve dentro daquela casa, isso fica muito mais difícil de você conseguir sair. Então, a gente também conseguiu o DNA da moça dentro da casa. Então essa casa não era a casa da vítima, era a casa Do, do do possível, do suposto autor suposto do autor. fato. Sim, sim, era a casa dele. E ela tinha passado. Era o último local em que ela tinha sido vista. Sim, Foi nesse local. sim. E ele, durante as preliminares de busca por ela, ele dizia que não tinha visto. Que não sabia, que ela tinha saído. Era assim a conversa.